Os destaques desta edição. Amazonas tem redução de 12% em alertas de desmatamento. Justiça Federal atende Ministério Público Federal e determina medidas para conter grilagem de terras indígenas no Amazonas. ASPEAM orienta para a volta do transporte fluvial entre municípios a partir desta quinta-feira. ANEEL aumenta a tarifa de transmissão de energia. Impacto médio nas contas será de 3,92%. Câmara retomará debate da reforma tributária nesta semana, mesmo sem participação do Senado, diz Rodrigo Maia. A população do Brasil vai encolher em quase 50 milhões até o fim do século, aponta estudo. Mourão reúne o Conselho da Amazônia em meio à pressão por medidas contra desmatamento. Governo dos Estados Unidos cancela a suspensão de vistos de estudantes estrangeiros. Apostador paulista ganha os 43 milhões acumulados da Mega Sena. Vigilante morre 16 dias após ser baleado em tentativa de assalto. Atingida em tiroteio, morre mãe de homem executado no Alvorada. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. A sensação térmica ontem em Manaus foi de 38 graus e a temperatura hoje sobe aos 33 graus, com a mesma sensação térmica de ontem. O dia amanhece com 24 graus, 5 décimos. O Climatempo está prevendo 8 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A umidade do ar é de 78%. Os ventos estão com velocidade de 8 km/h. É quarta-feira, 15 de julho. Chegamos aos 196 dias do ano e faltam 170 para terminar 2020. Dia de São João, dia de São Boaventura. No Império Romano aconteceu o Festival de Castor e Pollux. Esta é a edição 44.776 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 23 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1826 ocorre o Congresso Pan-Americano no Panamá sob o auspício de Simão Bolívar, que tinha por objetivo unificar os novos estados americanos. 1944, primeira tentativa de atentado contra Adolf Hitler em Rastenburg. Fracassa 5 dias antes da Operação Valkyria. Morre em 1997 de aniversário estilista italiano. Em 2006 era lançado o Twitter. 2016, facções das Forças Armadas da Turquia tentam um golpe de Estado. Agora 5 horas e 50 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, Hernandes Sampaio e a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, muito bom dia. Pellegrini, a partir desta quarta-feira, 7 plataformas para atendimento ao transporte coletivo situado no canteiro central das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira serão desativados para o avanço das obras das novas estações de transferência que integram as ações da Prefeitura de Manaus para a reestruturação do sistema. Durante a desativação temporária, os ônibus mantêm o trajeto normal nessas avenidas e vão atender os passageiros em paradas da faixa à direita, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, né? São as obras que avançam naquela área da cidade, depois do complexo ali das proximidades ali da entrada do São Jorge. Tem um complexo também, Paulo Guerra, em andamento na Avenida Max Teixeira, ali na entrada do Manoa, já está com as suas estruturas as maiores, Paulo, praticamente todas prontas. A previsão de entrega é para dezembro ali daquele complexo viário feito pela Prefeitura de Manaus. Situação de quem dirige também ali, tem que ter muito cuidado, tem aquele transtorno, mais um viaduto vai nascer ali, Paulo Guerra, e deve ficar muito bem. Além da obra também, Paulo, que está acontecendo, e o condutor tem que ter também o mesmo cuidado, e está havendo também desvio na linha também, o Terminal 6 que está nascendo ali próximo ao Viver Melhor, Paulo. Pellegrini, o último assalto a ônibus foi na segunda-feira mesmo ou aconteceu outro?
Pois é, Paulo, de lá para cá tudo tranquilo, graças a Deus, graças às ações da Polícia Militar e da Polícia Civil também, que estão, a gente pode observar, Paulo, naqueles locais onde mais acontecem assaltos, naquele trecho ali da entrada da Cidade Nova até o viaduto ali de quem vai para o aeroporto, ali sempre acontecia assalto, e à noite nós notamos sempre a presença da Polícia Militar, bem como na Max Teixeira também, nas proximidades dos terminal, Paulo, a polícia também vem fazendo cerco ali nos principais locais onde sempre aconteceu um assalto. Pelegrini, poderíamos dizer que o IML teve uma noite, madrugada de tranquilidade? Podemos sim, Paulo Guerra. Entretanto, me chega informação essa não confirmada ainda pelo Instituto Médico Legal, de que houve um assassinato lá na área do bairro Morro da Liberdade. A unidade externa do Jornal da Manhã já está verificando, vamos nos deslocar até o local e vamos saber da veracidade desses fatos. Paulo, a informação que chega é que tem um corpo lá estendido no chão no bairro Morro da Liberdade. Daqui a pouco o Pelegrini vai trazer detalhes. Um vigilante que estava internado há 16 dias não resistiu. Ele foi baleado numa tentativa de assalto, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo, ele foi baleado numa tentativa de assalto, lutava, contra a morte, lutava para viver, mas infelizmente ontem ele não conseguiu, acabou morrendo, Paulo Guerra. Esse assalto, essa tentativa de homicídio aconteceu no último dia 28 de junho e desde então ele estava internado. Pelegrini, e aquela senhora que estava internada era a mãe daquele homem que foi executado lá na Alvorada durante aquele tiroteio, onde também um adolescente saiu ferido e ainda está internado. Ela não resistiu e morreu. Pois é, Paulo Guerra, trata-se da dona Mariette Gomes de Abreu, de 66 anos de idade. Você ouviu aqui, amigo ouvinte, aqui no Jornal da Manhã, em primeira mão, que o Charles Gomes Nunes, de 31 anos, foi executado com muitos tiros lá no bairro do Alvorada, mais precisamente na rua Marechal Rondon, em frente a um bar. Ele possivelmente estava envolvido com o tráfico de drogas e no momento em que ele estava sendo atingido a tiros, a mãe dele, a dona Mariette, foi tentar intervir. O garoto também, de 13 anos, também foi baleado, continua internado, e naquela ocasião o Charles acabou morrendo na hora. A dona Mariette ficou internada, mas infelizmente de ontem para hoje, Paulo Guerra, a dona Mariette, que tinha 66 anos de idade, acabou morrendo também. O céu está claro aqui sobre o sítio histórico da cidade, Pelegrini, e aí onde você está? O mesmo não acontece para cá, Paulo Guerra. Nós estamos nesse momento nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, aqui a Avenida Grande Circular, zona leste da cidade. O tempo oferece, o céu está nublado nesse momento, com nuvens baixas, Paulo. Tem possibilidade sim de cair alguma chuvinha para cá daqui a pouco. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e trazendo a confirmação sobre esse assassinato acontecido no Morro da Liberdade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, bom trabalho para vocês aí no estúdio e para você também, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, aqui em Manaus, se preparando para sair, para enfrentar o trânsito. Muito bom dia. Para você, meu amigo do interior também, muito bom dia. E é contigo, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manaus inicia nesta quarta-feira uma intervenção viária para dar mais fluidez ao trânsito da Avenida São Jorge no trecho de acesso ao bairro da Compensa. Um projeto coordenado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que anteriormente já havia construído uma alça de conversão na esquina da Avenida Jacira Reis. Aproximadamente 600 metros do canteiro central da Avenida São Jorge, no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva e a Avenida Jacira Reis, serão retirados para facilitar o fluxo de veículos da via, que passará a ser mão única. Os serviços serão realizados sempre no período noturno para reduzir o impacto no trânsito do local, que não terá alteração de desvios durante a obra, explicou o diretor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Alessandro Rodrigues. 4 lojas de construção da zona oeste de Manaus foram notificadas nesta terça-feira pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON. O órgão tem recebido diversas denúncias sobre o aumento dos preços do tijolo e do cimento e por isso pediu esclarecimento sobre os valores praticados no mercado. Temporal derruba galpão em Cacau Pereira e 3 casas foram destruídas. Quem tem os detalhes é J. Rai. A Defesa Civil de Iranduba e o Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã de ontem para atender a uma ocorrência na Rua 12 do bairro Nova Veneza, em Cacau Pereira, onde um galpão com estrutura metálica desabou na noite anterior por força de um temporal registrado na comunidade.
3 casas foram totalmente destruídas e um veículo também foi atingido. Felizmente, não houve vítimas. O dono do galpão foi identificado como Jorge Maico. Segundo o coordenador de Defesa Civil de Iranduba, Caio Ícaro Vieira, o órgão já fez contato com ele para que seja encontrada uma forma de ressarcir os prejuízos sofridos pelas 3 famílias que são de baixa renda. Às 8 horas, o dono da empresa vai fazer a retirada dessa estrutura aí. Aí a gente vai para lá como Defesa Civil e a Seminf e a infraestrutura vai entregar o relatório na mão dele e a gente vai negociar como que ele vai fazer para doar os materiais para essas famílias que perderam. Nós já conseguimos contactar com ele. Às 8 horas nós vamos ter uma conversa e ele está super disposto em ajudar. A gente vai conversar, né? Vai negociar tudinho, ver o que ele pode ajudar lá essas famílias. A Secretaria de Assistência Social SEMAS enviou ao local as assistentes sociais Rosiane de Jesus, coordenadora do CREAS, e Luísa Lima para produzirem um relatório social das famílias que perderam as casas em decorrência do incidente. A assistente social Luísa Lima informou que as 3 famílias desabrigadas foram encaminhadas para casas de parentes. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:02 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem a edição número 104 do Boletim Diário Covid-19 no Amazonas, com a confirmação de mais 1.388 casos da doença. O boletim epidemiológico desta terça-feira confirma mais 16 óbitos pela doença, elevando para 3.064 o total de mortes. A Prefeitura de Manaus deu início nesta terça-feira ao processo de desmobilização gradativa de 172 indígenas venezuelanos da etnia Waraô para um novo abrigo localizado em um sítio no bairro Tarumã-Açu, na Zona Oeste. Nesse primeiro momento, as 35 famílias transferidas foram as que estavam abrigadas nos 2 espaços de acolhimento provisório no bairro da Compensa e no bairro de São Jorge, ambos também na Zona Oeste. A Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, realiza nesta quinta-feira a abertura da campanha Julho Amarelo, referente ao mês dedicado às medidas de prevenção contra as hepatites virais no estado, com o agendamento de testagem para a detecção da doença. Somente na FMT, no ano de 2019, foram 718 casos confirmados de hepatites virais. Diferente dos outros anos, quando a testagem era por livre demanda, neste ano ela será feita por telefone, por meio do número 2127-3559, nesta quinta e no dia 30 de julho. O objetivo do novo formato é evitar aglomerações e os usuários deverão usar máscaras e respeitar o distanciamento social. O Jornal da Manhã tem informações desde Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Fim de festa. Amanhã, 16 de julho, Manacapuru completa 88 anos de emancipação política, data em que, em tempos de outrora, as comemorações eram repletas de atividades esportivas e grandes apresentações festivas. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, essas comemorações ficaram limitadas. A administração municipal havia preparado para hoje, 15 de julho, véspera da data oficial do aniversário, uma programação exclusiva para que a data não ficasse em branco. A programação estaria voltada para homenagens, cultos e orações. Um culto ecumênico estava preparado para, com a presença de familiares das vítimas da pandemia, com momentos de adoração e homenagem às vítimas da Covid-19 e profissionais da linha de frente do combate ao vírus, além da tradicional queima de fogos à meia-noite. Porém, atendendo o pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas, a programação foi suspensa. A medida foi tomada após ser realizada uma videoconferência na tarde de terça-feira, 14 de julho, com a participação de membros do Poder Judiciário e Executivo. Bem, Paulo, essa medida tomada pela Justiça, suspendendo a programação do aniversário da cidade, viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões, com a maioria apoiando a realização das homenagens. E a justificativa é que, desde a flexibilização, praças e balneários estão sempre lotados de pessoas aglomeradas sem nenhuma proteção.
e nestes locais, em nenhum momento se viu a presença do Ministério Público. Mas para quebrar o gelo, vale ressaltar que será mantida a queima de fogos a partir das 0 horas, para assim comemorar o 88º aniversário da Princesinha dos Solimões. De Maracapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Os servidores do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo viveram um momento especial na manhã de ontem, com a inauguração de um memorial em homenagem aos profissionais da unidade que atuaram durante a pandemia do novo coronavírus. Em uma parede do auditório da unidade estão os nomes de mais de 1.000 profissionais do hospital, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, maqueiros, vigilantes, cooperativistas e profissionais que trabalharam incansavelmente no atendimento dos pacientes com Covid-19. A propósito de matéria veiculada na edição de ontem do Jornal da Manhã, denunciando superlotação nas lanchas que operam entre os municípios de Manaquiri e Careiro da Várzea, o repórter J. Rai ouviu um representante do transporte aquaviário sobre o assunto. Paulo Guerra, na manhã de ontem eu conversei com o Higino Duarte, um dos representantes da Cooperflan, a cooperativa dos prestadores de serviço com lanchas no estado do Amazonas. Ele disse que não procede a denúncia feita pelo ouvinte, segundo o qual estaria havendo superlotação nos barcos a jato regularmente licenciados para operar entre o porto da Manaus Moderna e os municípios de Manaquiri e Careiro da Várzea, incluindo as comunidades Vila de Janauacá, Terra Nova e Altais Mirim. Higino Duarte denunciou, no entanto, a existência de transporte irregular fazendo linha nessas áreas. Nós somos mais de 200 lanchas que estão paradas por conta desse decreto do governador. Tem pessoas fazendo transporte clandestino, pessoas que não são autorizadas nem pela Capitania dos Portos para fazer esse tipo de viagem, mas eles fazem. Se tem alguma pessoa superlotando embarcação, sem máscara, sem nada, essa pessoa, tenho certeza que ele não trabalha com seriedade perante as pessoas e as autoridades, porque nós estamos respeitando esse decreto conforme um acordo das autoridades sanitárias para nós retomarmos a nossa atividade a partir do dia 16. O uso de máscara já é obrigatório entre todas as pessoas, o álcool gel, a desinfectação da nossa embarcação, medidor de temperatura corporal para saber se não tem ninguém com febre antes do embarque ou do desembarque no município. Ainda sobre o assunto, Paulo Guerra, o proprietário da lancha Raíssa Becil, o Janilson, que faz linha para o município de Manaquiri, informou que a embarcação dele, assim como as demais, está há 4 meses sem operar naquele trecho. No momento, a lancha Raíssa Becil se encontra em Santarém, fazendo viagem em Santarém do Pará. E a minha mãe não morreu de Covid porque as lanchas estão andando cheias, porque nem isso elas estão viajando e estão trafegando para Manaquiri. A nossa lancha vai começar dia 16. Agora 6h08 em Manaus. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciou ontem a instrução de nivelamento e adaptação para os policiais militares que vão atuar no programa Rocan Moto. Esta é a última etapa de qualificação antes do lançamento oficial do programa pelo governador Wilson Lima. Mais de 80 policiais militares participaram do treinamento. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Mar Bonatis, o programa vai dar maior mobilidade e atuação da Polícia Militar nos corredores comerciais de Manaus. A expectativa é que o Rocan Moto entre em funcionamento no mês de agosto. O governo do estado vai realizar intervenção viária na altura do quilômetro 12 da Torquato Tapajós na próxima segunda-feira. A Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, executará os serviços de construção e adequação de retornos a fim de proporcionar maior mobilidade e fluidez no tráfego com investimento de 677 mil. A obra será realizada nas proximidades da Escola Municipal Vicente Cruz e da fábrica Whirlpool, na Torquato Tapajós, e compreenderá a construção de um retorno no sentido centro-bairro e a adequação de outro retorno já existente no sentido bairro-centro. Os serviços incluem terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização da obra. Medidas serão adotadas para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e dos trabalhadores, tais como sinalização da obra, instalação de tapumes, barreiras e bloqueios de modo a direcionar o trânsito na área de intervenção. O retorno nesta avenida é muito distante e as obras que estão sendo realizadas neste ponto estratégico certamente diminuirá o tempo de tráfego e dará maior comodidade aos motoristas, explicou o secretário Carlos Henrique Lima.
O deputado Sinésio Campos do PT fez a entrega à diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas, Emuan Socorro Sampaio, do contrato de concessão de direito real de uso de terras do patrimônio municipal concedido pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira ao governo do estado para a construção do homonúcleo do Emuan no município. A outorga foi assinada pelo prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Moreira Saldanha, em 10 de julho. Na sessão de ontem, o deputado Sinésio também apresentou proposta para que seja realizada uma audiência pública com a participação da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, e a diretoria do Aeroclube no próximo dia 24 para debater a ação do governo do estado que pretende retirar o Aeroclube do Aeródromo de Flores. Em sessão de debate promovida nesta terça-feira pelo Senado com Hamilton Mourão, vice-presidente da República, o senador Eduardo Braga reforçou a necessidade de valorização do povo que preserva a Amazônia e do modelo Zona Franca de Manaus, o maior programa de conservação ambiental do mundo. A Zona Franca equivale a vários fundos da Amazônia, disse. Além disso, defendeu mais investimentos em iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável, lembrou os impasses que dificultam a recuperação da BR-319 há 20 anos e destacou a legalização fundiária como condição essencial para a execução de projetos como os de manejo florestal e o de agricultura sustentável. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, realiza na manhã desta quarta-feira inspeção no Hospital Universitário Francisca Mendes. A visita técnica agendada para as 8 horas e a terceira inspeção realizada pelos membros titulares desde sua instauração e tem como objetivo fiscalizar os procedimentos adotados na unidade hospitalar, principalmente no que se refere à prestação de serviços de empresas com processos indenizatórios junto ao governo do estado durante a pandemia. A Justiça Federal determinou em caráter liminar a suspensão dos efeitos da instrução normativa da Fundação Nacional do Índio FUNAI no Amazonas e a manutenção ou inclusão em até 72 horas de todas as terras indígenas do estado no Sistema de Gestão Fundiária, o SIGEF, e no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, mesmo que os processos de demarcação das áreas ainda não estejam concluídos. A decisão atende aos pedidos do Ministério Público Federal em ação civil pública contra a FUNAI e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. A Justiça também determinou que a FUNAI considere todas as terras indígenas do Amazonas na emissão de declaração de reconhecimento de limites e que o INCRA leve em consideração no procedimento de análise de sobreposição realizada no SIGEF terras indígenas em processo de demarcação, impedindo assim que sejam apropriadas por particulares. O estado do Amazonas conseguiu reduzir em 12% a quantidade de alertas de desmatamento emitidos em junho de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, a partir da análise das informações emitidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Conforme o levantamento, o Amazonas registrou 171,14 quilômetros quadrados em alertas de desmatamento no consolidado de junho, enquanto o quantitativo para o mesmo mês de 2019 alcançou 195,2 quilômetros quadrados. Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a diminuição é reflexo das ações do Estado coordenadas com as Forças Armadas por meio da garantia da lei e da ordem. 6h14 em Manaus. Fiscais da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas, a ACEPAM, estiveram no Porto de Manaus amanhã desta terça-feira para orientar proprietários de barcos e operadores do transporte fluvial sobre a retomada da atividade. O Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros está autorizado a funcionar no Amazonas a partir de amanhã. Lanchas rápidas poderão operar com 60% da capacidade de passageiros, enquanto ferryboats, as balsas e navios motor terão capacidade reduzida para 40%. Além da limitação de passageiros, as embarcações precisam cumprir normas de higiene e distanciamento social, com demarcação de assentos e distância entre redes que serão fiscalizados pela agência. O chefe da fiscalização da ACEPAM, Sérgio Pimenta, disse que os responsáveis precisam higienizar as embarcações a cada viagem e manter essa higienização. Eles precisam higienizar a embarcação a cada viagem, além de que, durante a viagem, manter essa higienização, intensificar a higienização nas partes mais tocadas pelos passageiros e tripulantes, como maçanetas, corrimãos. Com relação às embarcações, os navios, o distanciamento social, que seria a distância entre uma rede e outra, seria de 12 metros. Eles terão que manter esse distanciamento social.
Os municípios que ainda mantêm a suspensão do transporte fluvial de passageiros através de decreto precisam enviar lista de passageiros previamente autorizados para que possam embarcar. Terão prioridade passageiros que exerçam funções essenciais, como profissionais da saúde e segurança pública em exercício da função, entre outros, com um documento que justifique a necessidade de deslocamento. Passageiros e tripulantes que apresentem sintomas de Covid-19 durante a viagem deverão desembarcar no porto municipal mais próximo para atendimento médico. O comandante da embarcação Estrela, Sá José Custódio, que faz o trajeto Manaus-Iranduba, avalia as orientações dadas pela ACEPAM como positivas. Pra mim tá ótimo, né? A gente tem que trabalhar com segurança, que é pra poder chamar o cliente, que é pra ele poder vir e atravessar normal como ele fazia antes. Só que aqui a gente, por exemplo, a gente tá mandando com 50% da lotação. Na lancha a gente tem álcool gel, tem máscara. Se o cliente não tiver máscara, a gente doa uma pra ele. Voltando aos poucos, devagarzinho. Polícia. Boniek da Silva Oliveira, de 34 anos, morreu na noite de ontem no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Ele foi baleado em uma tentativa de assalto no dia 28 de junho deste ano e estava internado. Conforme informações da família da vítima, o crime aconteceu na rua 48 do conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. O homem teria sido abordado por criminosos na frente de sua casa e, ao reagir à tentativa de assalto, acabou baleado. Marinete Gomes de Abreu, de 66 anos, morreu na manhã desta terça-feira após ser baleada com 2 tiros no último sábado na rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada. Na ocasião, o filho dela, Charles Gomes Nunes, de 31 anos, foi executado com vários tiros e o neto dela, de 13 anos, também foi baleado. A mulher chegou a ser socorrida e levada ao hospital em pronto-socorro 28 de agosto, onde acabou não resistindo aos ferimentos. E, de acordo com a polícia, as 3 pessoas da mesma família foram surpreendidas por 4 suspeitos que teriam chegado ao local em 2 motocicletas. Eles invadiram a casa das vítimas e efetuaram vários disparos em direção a Charles. Marinete e o neto, que é filho de Charles, teriam sido atingidos ao tentar impedir a ação dos suspeitos. Peregrino, tivemos outro crime agora de madrugada. Pois é, Paulo Guerra, não confirma, Paulo, como você sempre nos orienta para buscarmos a informação a fundo, Paulo. Se espalhava uma informação aí em grupos de WhatsApp, murmurinhos que haviam um homem morto lá no bairro do Morro da Liberdade. Fomos até o local, Paulo Guerra, e temos a informação concreta, correta. Não houve assassinato na noite madrugada no bairro Morro da Liberdade. O que mais aconteceu nas últimas horas, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra, de polícia, policiais da ROCAM, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, detiveram, Paulo Guerra, lá no município de Tabatinga, 3 pessoas, 3 bandidos, um de 23, um de 24, outro de 25 anos de idade. Foram presos por tráfico de drogas. A ação da ROCAM aconteceu, repito, lá no município de Tabatinga. Foram apreendidos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 76 quilos de cocaína. 76 quilos de cocaína foram apreendidos pelos policiais da ROCAM, pelos valorosos homens da ROCAM, que tem o comando do Major Werner. Rapaz, a operação com a ROCAM é negócio de algumas trouxinhas, não. É negócio de operação que pega uma trouxinha aqui e outra ali, um monte de polícia para prender algumas trouxinhas. Com a ROCAM é 76 quilos. Se você quiser fazer algum contato com a ROCAM, zap da ROCAM é esse aqui, ó, 9280 7574. Quer a ROCAM na tua rua? Quer a ROCAM no teu bairro? Você quer fazer alguma denúncia? Não precisa nem se identificar. É só fazer contato pelo zap 9280 7574, que a equipe do Major Werner irá lhe atender e viaturas irão com os valorosos e competentes policiais da ROCAM na sua rua, no seu bairro. É só mandar o zap 9280 7574. Policiais da 4ª SICOM apreenderam ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 bandidos que estavam vendendo entorpecentes, estavam colocando jovens aí a perder no mundo das drogas, e a polícia chegou rápido, a polícia agiu rapidamente. Os policiais da 4ª SICOM, Cabo Danúbio e o Cabo Jean Carlos, prenderam os 2 bandidos e apreenderam droga. Isso aconteceu à noite de ontem no bairro de São José 4. Foram presos o Jefferson Alexandre e o Jean
Alexandre, obrigado aí pela informação, nosso amigo Sargento Moraes, sempre nos passando as informações das ações da 4ª SICOM, que está fazendo grande trabalho na zona leste da cidade. Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi a noite de ontem, era por volta de 19h22, quando o homem deu entrada vítima de socos, a boca quebrada, levou chutes pela costela, levou um rabo de arraia no pé do ouvido, deu entrada bem quebrado, viu, Paulo Guerra? Não estava entre a vida e a morte, não, mas estava precisando de cuidado. Daí entraram os anjos da vida, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos lá do pronto-socorro Platão Araújo agiram rapidamente. Pessoal da imagem também, ao comando do Reginaldo, fizeram um grande trabalho à noite e madrugada, e todos que procuraram o Platão Araújo foram muito bem atendidos. Pronto, socorro, João Lúcio. No Gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi no bairro Santa Inês, ali nas proximidades da pista da raquete. Aliás, ali no cruzamento da pista da raquete com a Avenida W. Atenção, Ney, meus amigos da prefeitura. Pessoal também ali não tem educação, rapaz. Fizeram uma lixeira viciada, não dá para atravessar a rua. Não dá para andar na sarjeta, é entulho, é lixo, pessoal joga o lixo na frente das casas, lá naquele, eles moram lá, bando de porco, pessoal daí da pista da raquete, no canto da Avenida Dado, um monte de, pensa no pessoal ceboso, joga o lixo no meio da rua, que mal tá dando para passar carro. A prefeitura precisa dar uma voltinha por lá. Alô, meu amigo Ney, vamos lá, mano, dá um jeito nesse povo ali, é ceboso, jogando lixo no meio da rua. O pessoal ceboso, pessoal dali da Avenida W com a pista da raquete, ali é a fronteira da Santa Inês com o bairro Nova Vitória. Bem no muro do colégio, rapaz. Que pessoal ceboso. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, vítima de atropelamento. Foi muito bem atendido por todos que ficam ali trabalhando, salvando vidas. Os médicos, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, salvaram mais uma vida, uma pessoa que deu entrada vítima de atropelamento no pronto-socorro 28 de agosto. Olha a tesoura, olha a tesoura, olha a tesoura, olha a morte. Uma mulher, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, completamente dominada pelo maldito. Ela estava dominada pelo maldito do ciúme. Ela estava com ciúme de seu marido. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes, ela descobriu que o marido dela estava se amancebando, estava de camaradagem, estava se ajeitando com outra mulher. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, após ela descobrir que o marido dela estava se afumando com a própria vizinha, ela, armada com uma tesoura, foi para cima, e se não é a turma do Deixa Disso, ela teria cometido algo de pior contra a namorada de seu marido. Ela descobriu tudo. Alguma vizinha fuxiqueira descobriu que ela estava, que ele estava ali se aplumando com outra mulher. Esse negócio de amante é um perigo. É por isso que eu não tenho. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite, madrugada tranquila. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu no tiro,
Ninguém, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ninguém foi morto na sala, no tiro, na paulada. A movimentação do Instituto Médico Legal a noite passada foi considerada muito tranquila, graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. O passarinho da morte! Estava no puleiro, triste a modo, o passarinho não sobrevoou a cidade durante a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 34 exames de corpo de delito. Foi realmente muito tranquilo, a movimentação tranquila no Instituto Médico Legal. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um caso de triângulo amoroso registrado. Chega agora aqui no nosso zap dos nossos amigos do pronto-socorro, de que mais uma pessoa vítima de triângulo amoroso dá entrada nesse momento numa unidade de saúde da cidade. Paulo, é mais um homem que estava se aplumando com outra mulher. Depois de ser casado, ele estava se aplumando com uma outra jovem. Deu ruim. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A Quena voltou a acumular no concurso 5.313. A estimativa de prêmio para hoje é de 18 milhões. A quadra saiu para 111 apostadores, cada um recebe R$8.283,24. O terno teve 8.220 apostas ganhadoras com premiação individual de R$168,20. As dezenas sorteadas 04, 37, 56, 66 e 73. 04, 37, 56, 66 e 73. A Lotomania também voltou a acumular 19 números, 10 apostas para cada uma, R$35.991,38. 18 números, 124 apostas, o prêmio R$1.814,08. As dezenas sorteadas da Lotomania, concurso 2091, foram estas: 08, 14, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 42, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 64, 78, 89, 91 e 96. A Mega Sena no concurso 2.279 saiu para um apostador de São Paulo que vai receber R$43.234.926 e vai exigir os 10 centavos. A Quina teve 120 apostas ganhadoras com premiação individual de R$19.147,29. A quadra vai pagar para 6.212 apostadores R$528,39. As dezenas da Mega Sena foram estas: 05, 12, 14, 20, 27 e 28. 05, 12, 14, 20, 27 e 28. Últimas notícias. Em mais um dia correlacionado ao, desta vez, bom humor externo, o Ibovespa retomou sem muito esforço a marca psicológica dos 100 mil. Um dia pode ser regredido sem escalas à faixa dos 98 mil pontos. Nesta terça-feira, véspera de vencimento de opções e futuros sobre o Ibovespa, o índice de referência da B3 chegou a ensaiar fechamento no pico do dia, mas se acomodou a uma alta de 1,77% aos 100.440,23 pontos. O dólar no mercado à vista fechou em baixa de 0,73%, cotado em 5,3490. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta quarta-feira, pressionadas por crescentes tensões entre Estados Unidos e China, mas também atentas para o surgimento de uma possível vacina contra o coronavírus. Nos mercados chineses, o Xangai Composto caiu 1,56% e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,07%. Em Taiwan, o TAIEX registrou ligeira baixa de 0,05% a 12.212,85 pontos.
pontos. Em outras partes da Ásia, o tom foi positivo. O japonês Nikkei subiu 1,59% em Tóquio. O sul-coreano Kospi avançou 0,84% em Seul e o Hang Seng teve ganho marginal de 0,01% em Hong Kong. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, graças principalmente a ações de tecnologia do setor minerador. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,88% em Sydney. E o abono salarial PIS/PASEP 2020-2021 começa a ser pago nesta quinta-feira para os trabalhadores com direito ao benefício nascidos de julho, PIS, ou com benefício final zero, PASEP. As datas valem para trabalhadores que não forem correntistas da Caixa ou do BB. No caso desses últimos, o dinheiro já foi creditado diretamente em conta. O calendário de saques se estenderá até 30 de junho de 2021. A Justiça de São Paulo decretou nesta terça-feira a falência da Avianca Brasil, acatando o pedido da própria empresa, que tinha dívidas de 2,7 bilhões de reais. Em recuperação judicial desde dezembro de 2018, a companhia já não mantinha operações desde maio do ano passado. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu nesta terça-feira elevar em 26,6% a tarifa de transmissão de energia para o ciclo 2020-2021. Com a decisão, o valor total a ser cobrado passará de 27,63 bilhões para 34,9 bilhões. Segundo a ANEEL, a mudança deve gerar um impacto médio de 3,92% nas contas de energia. Segundo a ANEEL, o impacto previsto para a tarifa não será aplicado de imediato. Ele será diluído ao longo de 5 anos, já que esse custo foi incluído no empréstimo de quase 15 bilhões de socorro ao setor elétrico. Hoje acontece a decisão do Campeonato Carioca com o Fla-Flu e a radiodifusora vai transmitir esse jogo com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Com média de 1.057 mortes diárias por Covid, última semana foi a mais letal no país. O país registrou 1.341 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 74.262 óbitos. O professor Milton Ribeiro será empossado hoje como novo ministro da Educação. Ele será o 4º ministro a comandar a pasta desde o início do governo Bolsonaro. Os antecessores são Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Carlos Decotelli. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou nesta terça-feira que os deputados vão retomar, ainda nesta semana, o debate sobre a reforma tributária. A comissão sobre o tema voltará a se reunir, mesmo sem a participação dos senadores. Em fevereiro, Câmara e Senado instalaram uma comissão mista para unificar os projetos que tramitam nas duas casas legislativas. No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, os trabalhos não avançaram. Considerada pauta prioritária na área econômica, Maia tem defendido que a discussão avance neste semestre, inclusive para ajudar na recuperação da crise atual. Agora 6:44 em Manaus. A exoneração a pedido de Mansueto Almeida do cargo de secretário do Tesouro Nacional está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Mansueto estava no cargo desde 2018. Ele já havia comunicado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixaria o governo. O novo secretário do Tesouro Nacional, nomeação também publicada hoje, é o economista Bruno Funchal. O nome de Funchal para substituir Mansueto também já havia sido anunciado pelo Ministério. A partir desta quarta-feira, pessoas físicas e jurídicas que tenham dívidas tributárias com a administração pública poderão quitar os débitos e obter descontos de até 70% nos valores cobrados pela Procuradoria-Geral Federal. A Advocacia Geral da União editou portaria no Diário Oficial da União no dia 9 de julho para permitir a negociação. Segundo a AGU, a medida permite aumentar a arrecadação do governo e facilitar os pagamentos pela negociação de créditos de pessoas físicas e jurídicas considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Agora 6:45. Um dia após exonerar a coordenadora da área que monitora o desmatamento da Amazônia, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, afirmou ontem que a medida não tem relação com as altas no desmatamento recentes, relação com estes desmatamentos, tema que colocou o governo na mira de críticas nacionais e estrangeiras. E para minimizar o impacto negativo, apresentou avanços na observação da floresta, anunciando um sistema mais preciso para ajudar a conter a devastação, chamado DT intenso. Pontes reafirmou que a retirada de Lúbia Vinhas da coordenação da observação da terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
era uma mudança prevista num processo de reestruturação que começou a ser elaborado no ano passado. Segundo ele, o objetivo é melhorar a gestão de recursos de pessoal e a eficiência em termos de execução de projetos, mas disse que não haverá mudanças no funcionamento dos projetos que monitoram a Amazônia, como o DETER e o PRODES. O vice-presidente Hamilton Mourão reúne ministros do governo federal na manhã de hoje em Brasília para a segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. A reunião ocorre em meio à pressão de investidores para que o Brasil ajuste a política ambiental. E ontem à noite, Mourão concedeu entrevista à Globo News. Entre outros temas, falou sobre o desmatamento, política e forças armadas, pandemia, e antecipou que o presidente Jair Bolsonaro substituirá o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, em um momento próximo. A cidade de Tóquio registrou um aumento importante de casos de coronavírus e está em alerta máximo, anunciou nesta quarta-feira a governadora da capital japonesa, Yuriko Koike. Os especialistas acabam de afirmar que a situação das infecções está em nível 4, em uma escala de 4, o que significa que parecem aumentar, afirmou Koike durante uma reunião sobre a pandemia. Deu errado a tentativa do governo israelense de rastrear pelo telefone pessoas que tiveram contato com infectados pelo novo coronavírus. Cerca de 30 mil foram obrigados a fazer quarentena, mas a maioria foi confinada por engano. O jornal The New York Times anunciou nesta quarta-feira que irá transferir seu serviço digital de Hong Kong para Seul após a draconiana Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim na cidade. A radical Lei de Segurança Nacional em Hong Kong criou muita incerteza sobre as consequências das novas regras para a nossa atividade jornalística, escreveu a direção do jornal em mensagem enviada aos funcionários, segundo informação publicada no site do New York Times. O governo dos Estados Unidos concordou nesta terça-feira em cancelar a suspensão de vistos para estudantes estrangeiros matriculados em universidades americanas que oferecem todos os seus estudos online após uma ação judicial de 17 estados no Distrito de Colômbia e de várias instituições de ensino superior. Em uma audiência em Boston, no estado de Massachusetts, onde a ação judicial apresentada pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts seria discutida, e a juíza federal Alison Burroughs emitiu parecer favorável ao acordo entre o governo federal e instituições acadêmicas. A audiência tinha sido marcada para durar 90 minutos na expectativa de uma defesa acalorada das posições de ambos os lados, mas em menos de 2 minutos o governo e as universidades concordaram em retirar essa regra. Um estudo da revista The Lancet, que será publicado hoje, prevê uma redução da população mundial até 2100 e descreve uma situação muito contrastante entre alguns países. A população chinesa será reduzida pela metade, enquanto o da Nigéria se multiplicará por 4. Apesar de uma queda da população, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás da China, e encabeçará a lista em 2100, superando nigerianos e chineses, de acordo com pesquisadores do Institute of Health Metrics and Evaluation. A ONU também acredita que a Índia será o país mais populoso do mundo em 2100, mas o número de habitantes difere das duas previsões: 1,4 bilhão para a ONU e em 2100 e 1,1 bilhão para o IHME, como uma das maiores populações em idade de trabalho do mundo. Até o fim deste século, a população do Brasil também deve encolher em quase 50 milhões de pessoas. Segundo os autores, a população brasileira saltaria de 211,8 milhões, dado de 2017, para um pico de 235,49 milhões em 2043, quando entraria em queda acentuada até chegar a 164,75 milhões de brasileiros em 2100. As mortes decorrentes do novo coronavírus, ressaltam os pesquisadores, dificilmente vão alterar significativamente as tendências de longo prazo previstas para a população global. Assim, o Brasil cairia de 235,49 milhões em 2043, quando entraria em queda acentuada até chegar a 164,75 milhões de brasileiros no ano 2100. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país estampam em suas matérias de capa nesta quarta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Região Sul tem disparada de mortes em semana com recorde de óbitos no país. Folha de São Paulo. Crise com Gilmar aumenta a pressão sobre Pazuello. O interino da saúde já vê janelas para deixar pasta. O Estado de São Paulo. Mourão diz que o Brasil foi jogado nas cordas na questão ambiental. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presidente da Fiesp testa positivo 4 dias após encontro com Bolsonaro. Valor econômico. Governo estuda injetar mais 6 bilhões e ajustar regras do Pronamp. Estado de Minas. Acusado de agredir ex-mulher em Sete Lagoas, publica as cartas citando os jogadores Neymar e Dudu. Jornal do Comércio no Recife. Banho de mar em Boa Viagem liberado e quiosques reabertos a partir do feriado municipal desta quinta-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Vacina dos Estados Unidos contra a Covid consegue induzir anticorpos em todos os participantes de teste. Porto Alegre, 0 hora. Representação do Ministério da Defesa contra Gilmar Mendes usa artigos da Lei de Segurança Nacional e do Código Militar. As edições impressas locais do Diário do Amazonas. Governistas obtêm direção no impeachment. Jornal do Comércio. Vendas aceleram em junho no Amazonas. Em tempo. Governistas comandam a comissão do impeachment. A crítica. Pedagogia do campo, curso de graduação no meio da floresta. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e a editoria de polícia com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar. Difusões